Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos iniciar esse estudo falando sobre o soberano Deus. A natureza e as escrituras sagradas, ambas dão testemunho do maravilhoso amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida e sabedoria e de felicidade. Contemplando as maravilhosas obras da natureza, podemos perceber a sua admirável adaptação às necessidades e felicidades, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. É Deus quem supre as necessidades de todas as criaturas. Nós iremos conhecer melhor Deus, que trabalha constantemente para a salvação daquele que busca e espera por ele. Então, a partir de hoje, nós vamos começar essa série de estudos bíblicos. Eu aconselho a você que ouça e guarde esse material para quando você tiver alguma dúvida, tirar a sua dúvida. Primeira pergunta diz assim: quais são as duas maiores características de Deus? Vamos analisar? Aqui em 1 João 4,8 vai dizer assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A primeira grande característica de Deus, ele é amor. Nunca se esqueça disso. Já que em Isaías, no capítulo 30, vai dizer que por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que neles esperam. Nós vimos em 1 João que Deus é um Deus de amor. Em Isaías agora, nós estamos vendo que Deus é um Deus de justiça. São as duas maiores características de Deus. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ontem vimos sobre as duas maiores características de Deus. Deus é amor. Isso é fato. Deus é amor. Mas ele também é justiça. Fogo consumidor. Por ser amor, Deus nos dá o melhor, a melhor condição, a melhor forma de alimento, a sua lei. Isso é amor, é preocupação conosco. Agora, ele cobra também. E esse cobrar é a justiça de Deus. E na pergunta de número 2, qual é a natureza dele? Essa é uma pergunta interessante, porque muitos querem dizer que Deus, ele é um espírito, uma forma de luz somente ele não tem matéria. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Qual é a natureza de Deus? João 4,24 vai dizer o seguinte, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando o tradutor trouxe a palavra espírito, não é que Deus seja um ar, apenas uma luz, espírito. Porque se Deus for assim, nós também seremos. Porque no final do texto vem dizer assim, e importa que os seus adoradores, nós adoremos em espírito e em verdade. Ok? Ser espírito significa Deus é um ser completamente espiritual. Ok? E é como nós temos que ser agora, no final dos tempos. Temos que nos tornar seres completamente espirituais para compreender a mensagem da sua palavra. Não é? Aqui no livro de Salmos 99, verso 9, vai dizer o seguinte, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque é santo. Santo é o Senhor nosso Deus. Deus é um ser espiritual, ele é um ser santo. Por isso ele é digno de toda honra e toda adoração. Por hoje encerramos, eu agradeço a Deus a sua atenção e amanhã
continuaremos. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Quantos deuses existem? Todo mundo, todo ele, prega que existem 3 deuses. Já ouviram isso? 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Já ouviram? Lógico. É o que prega o mundo. Mas vamos para a Bíblia e vamos entender quantos realmente deuses existem. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 6, diz assim, ó: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Só existe quantos deuses? Um só Deus. Quando a palavra Deus é colocada nessa posição e o apóstolo ele dá uma ênfase de dizer que Deus é esse, ele fala assim, ó, um só Deus e Pai. Esse Deus e Pai, é o soberano. Ele é o único Deus. Olha o que diz aqui em Tiago 2,19. Olha o que ele vai dizer, ó. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quantos deuses existem? Não sou eu que estou dizendo. Vamos confirmar em Romanos também. Capítulo 3, verso 30. Visto que Deus é um só, perceberam novamente? O qual justificará por fé o circuncisioso mediante a fé o incircunciso. Perceberam quantos deuses existem? Visto que Deus é um só. Vamos para Gálatas 3:20. Olha o que diz. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Quem é o mediador? O Filho. Mas o mediador não é de um, é de todos nós. Mas o Pai é um. Ok? Esse Deus aqui, ó, é o Pai. O Pai é um. Então, quantos deuses existem para você? De acordo com a Bíblia, um. Somente um. O soberano de todo o universo. Pai de todos nós. Nunca se esqueça disso. Vão estudando, pegue suas Bíblias, analise o texto, porque nós estamos quebrando aqui, ó, um paradigma de anos que ensinam para você que existem 3 deuses, aonde a Bíblia só aponta para um Deus. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E a pergunta de número 4 hoje vai dizer assim, ó: como é composta a divindade? No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, vai dizer, ó: todavia para nós há um só Deus. Quem é esse Deus? O Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Que coisa linda! Sou eu que estou falando? Não, é a palavra de Deus, confirmando como é composta a divindade, Pai e Filho, não é? Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 17, verso 3. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Pai e Filho. 1 João 1,3 vai dizer também: o que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Eis aí a divindade, queridos. Pai e Filho, tendo como o Pai o soberano de todo
o universo de toda a eternidade. Amém? Eu sei que é revelações que chocam, porque desde criança nós nascemos aprendendo algo, não é? Se você parar para analisar bem a Bíblia, você vai ver que o Espírito que se fala na Bíblia é o Espírito de Deus. Não vai dizer que o Espírito é Deus, mas vai dizer que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, faça uma análise bem apurada da sua Bíblia, que você vai ver e comprovar o que eu estou falando. Deus abençoe a todos, na graça, no amor e no conhecimento. Graça e paz. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O soberano Deus, lição número 1 do tema que estamos abordando. Então, qual foi o papel de Deus na criação do universo? Gênesis, capítulo 1, verso 1. Vai dizer assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. O papel de Deus na criação do universo foi criar. Agora vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse 14, verso 7. Olha o que diz. Dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Agora ele vai nos chamar para adorar quem? Olha só. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, Apocalipse capítulo 14, verso 7, está dizendo, adorem aquele que criou. Qual foi o papel de Deus na criação? Né? Deus criou, nós vimos agora, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, e no final dos tempos, agora em nosso tempo, no livro de Apocalipse 14, verso 7, fala, e adorai aquele é um, né, que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, queridos? Espero ter mais uma vez contribuído para o vosso entendimento, que o Papai do Céu possa estar verdadeiramente trabalhando na sua vida. Deus abençoe a todos, graça e paz. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos para a nossa meditação, nosso estudo. O soberano Deus, né? Estamos conhecendo quem é o Pai. A palavra Deus não é o nome dele. A palavra Deus expressa exatamente seu posicionamento perante todo o universo. E hoje nós veremos, na pergunta de número 6, algumas características de Deus. Vamos então para Isaías capítulo 40, verso 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus, ele é eterno. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 17, olha o que diz aqui, ó, olha o que diz. Uma característica de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amigos, Deus, ele é imutável. Não há nele sombra de variação. Por que então ele mudaria na questão da sua lei, dada lá no Sinai para Moisés, para dar para todos nós? Malaquias 3,6 vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque ele prometeu não consumir, ele não muda. Nós estamos aqui passando pela Bíblia, vendo, analisando algumas das características de Deus. Mateus capítulo 5, verso 48. Olha o que diz. Portanto,
sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus, ele é perfeito. Livro de Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que coisa linda, não é? Deus, ele é sábio. Olha quantas características nós estamos analisando de Deus aqui, o Pai. Olha, ele é eterno, é imutável, ele não muda, ele é perfeito, ele é sábio. Em Salmos 31:5 e lá em Jeremias 10:10 vai dizer, ele é verdadeiro. Lá em Salmos 85, verso 15, vai dizer que ele é misericordioso. E para finalizarmos, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 15, vai dizer assim, ó, a qual em suas épocas são determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, o Pai, ele é soberano. Isso aqui, nós analisamos hoje, são algumas das características de Deus. Mas tem uma aqui dentro que eu preciso me ater com os meus irmãos. Ele é imutável. Nós vimos que lá no livro de Malaquias 3:6 ele fala, eu não mudo. Nós vimos aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, que nele não há sombra de variação em seus pensamentos. Deus é perfeito. Tudo que ele faz é eterno. A sua lei é eterna. Enquanto muitos pastores estão enganando a muitos pelo mundo afora, dizendo que a lei de Deus passou, que agora o dia de guarda, de observância, é o primeiro dia da semana, chamado domingo, enganam-se. Deus é imutável, ele não muda. Não há variação de pensamento em sua mente. O sábado continua a ser o sábado. Sabe até quando, irmãos? Até a eternidade. O livro de Isaías fala que de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Tudo que Deus faz, queridos, é eterno, pensando não só em nós, mas em toda a sua criação. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Vamos continuar nosso estudo, né? E hoje nós iremos analisar de que maneira Deus se revela ao homem. Como é que ele se revela ao homem? Livro de Salmos, capítulo 19, verso 1, vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Ele se revela por meio da natureza. A natureza é uma página aberta da revelação de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o seguinte, ó, a revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou enviando por meio do seu anjo ao seu servo João. Então, uma das maneiras de Deus se revelar para o homem também, além da natureza, é através da sua palavra. A Bíblia, ela é uma palavra de Deus viva e através dela ele se revela a todos aqueles que o buscam, né, e têm sinceridade de coração. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, do 1 ao 2, vai dizer assim, ó, Deus, que várias vezes e diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos.
O Filho é uma das maiores revelações do Pai para com a nossa humanidade, para conosco. Então, Papai do Céu, ele se revela pela natureza, pela Bíblia e por meio do seu Filho. Amém? Leiam os textos em casa, isso é dever de casa, temos que ser bereano, na graça e no amor de Jesus Cristo. Olá, meus amados irmãos, graça e paz. O Filho é uma das maiores revelações do Pai para com a nossa humanidade, para conosco. Deus se importa conosco? Sim, lógico que ele se importa. A número 1 vai dizer que ele nos ama. A número 2 diz que ele não esquece de nós. Está lá em Isaías 49:15. A número 3 vai dizer que ele trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. A número 4 vai dizer: suporta-nos com a sua misericórdia. Lamentações 3:22. E a número 5 vai dizer: busca-nos e consolar sempre. 2 Coríntios 1:3. E o número 6 da pergunta número 8 diz: supre as nossas necessidades. Filipenses 4:19. E agora, depois de saber tudo isso, depois de conhecer melhor ao Pai, o que é que o Pai espera de você? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 7, ele vai dizer que você respeite o seu nome. Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente brinca, faz chacota com o nome de Deus. Muita gente usa o nome do soberano Deus. De qualquer forma, o nome de Deus está acima de todo nome. Temos que ter cuidado para não quebrar esse mandamento. Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarde-se, cuidado quando for pronunciar a palavra Deus. Muito cuidado, queridos. Use esse nome de uma forma que sirva para uma cura, para uma oração, para um milagre, mas não use o nome de Deus de qualquer maneira. Lá no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, vai dizer: obedeça à vontade dele, não a dos homens. Olha o que diz. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O seu pastor, ele está dizendo que a lei de Deus passou. É verdade isso? Nós vimos na semana passada que Deus não muda, está lá em Malaquias. Nós vimos na semana passada que não há sombra de variação de pensamentos. Deus ele é perfeito em tudo aquilo que ele fala. Deus não muda, querido. A sua lei existe até hoje. Para qual sentido passaria a lei de Deus? Você já se perguntou? Então, de acordo com Pedro e os demais apóstolos, todos eles afirmam categoricamente que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Cuidado ao obedecer os homens, queridos. Os homens são falhos. Coloque Deus em primeiro lugar, querido, em suas vidas. Não amanheça seu dia sem antes falar com Ele. Não vá dormir sem antes falar com Ele. Está lá em Mateus, capítulo 6, verso 33.
o ame de verdade, respeite, obedeça. Mateus 22, 37. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, verso 3. Ok? Fiquem com Deus, graça e paz. Que Deus abençoe a todos vocês.